Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Miguel, o grande príncipe, e a sua missão, sua gloriosa missão. Vamos falar aqui sobre a profecia que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Começando, porém, do versículo 40 do capítulo 11. Porque é onde o assunto começa, o tempo do fim. No tempo do fim, entrará em guerra com ele o rei do sul contra o rei do norte, o qual se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras e, transbordando, as atravessará. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Irmãos, eu não quero dizer com isso aqui, com essa palavra, não vou dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia seja o cumprimento dessa profecia. Porém, com certeza, com absoluta certeza, é o prelúdio disso aqui. É o prelúdio, começa por aí. Os irmãos vão compreender por quê. Porque a invasão da Rússia não vai ficar só na Ucrânia. Veja só a profecia. Ele continuará a estender a sua mão sobre outras terras. Verso 42. E a terra do Egito não lhe escapará. Ele se tornará dono dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as preciosidades do Egito, e os líbios e cuxitas por-se-ão a seus pés. Mas virão perturbá-los notícias provindas do Oriente e do Norte, e ele partirá com grande furor para destruir as extremidades, destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas do seu palácio entre os mares e a montanha do santo esplendor. Note, irmãos, que ele vai invadir a terra do esplendor. A terra do esplendor aqui está falando da bacia do rio Eufrates. Aqui está falando da secagem do rio Eufrates e a invasão dos reis do Oriente, que é Gog e Magog. Ou seja, Gog na terra de Magog é quando a China se unificar com a Rússia para o mesmo propósito, e juntamente também com a Coreia do Norte e o Irã. Todos têm um propósito de dominar o mundo. E aí, então, vai se realizar essa profecia aqui. E aqui, irmãos, virão notícias perturbadoras vindas do Oriente e do Norte. Armará suas tendas em seus palácios entre os mares e a montanha do santo esplendor. E chegará a seu termo, sem que ninguém lhe venha em seu auxílio. E note, irmãos, que ali na invasão da Ucrânia ninguém veio em seu auxílio. Ninguém. Ficaram só o povo da OTAN, os Estados Unidos, enfim, ficaram só bodejando por fora, mas ninguém foi em seu socorro, ninguém se encorajou para enfrentar. Ficaram falando, só falando em sanções e outras coisas, enfim. Mas vai chegar a hora. Mas nesse tempo é que se levantará Miguel, o grande príncipe. Nós estamos entrando aqui agora no capítulo 12, irmãos, que é a continuação Na minha opinião, o capítulo 12, na verdade, começa no versículo 40 do 11, né? Foi onde nós iniciou. E aqui é uma continuação. Então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do teu povo. Será um tempo de angústia como nunca houve desde que o mundo é mundo. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontram inscritos no livro. Todos que se encontram inscritos no livro, ou seja, todos que estão selados, com o nome escrito, gravado. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno.
Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado esse livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Então, meus irmãos, quando Daniel ouviu essas palavras, foi dito que ele lacrasse o livro até o tempo do fim. E Daniel continuou olhando e viu 2 outros homens que se mantinham de pé, um sobre um lado à margem do rio e o outro sobre o outro lado também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio. Aqui nos dá a entender que esse que estava no meio, contra a correnteza do rio, era Miguel, o grande príncipe que se levantou aqui a favor do seu povo e veio para cumprir a sua missão. E então, um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? E ouvi então o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente: será por um tempo e tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, estas coisas todas hão de consumar-se. E eu ouvi, mas sem compreender. E então eu perguntei: meu senhor, como será a consumação dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, pois estas coisas estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados, acrisolados. Os maus agirão com maldade e todos os maus ficarão sem compreender. Mas os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar e chegar a 1335 dias. Então, meus irmãos, eu fiquei imaginando aqui os detalhes. Porque aqui contou até, não basta falar 3 anos e meio. Aqui falou a contagem exata, 1335 dias. Até então, o tempo exato. Por isso que a profecia diz: se tardar, espera-o. E eu me lembrei da palavra que diz no capítulo 9 de Apocalipse, quer ver? Quando fala justamente que existe um tempo exato para as coisas se consumar. Veja só como diz aqui. Capítulo 9, Apocalipse capítulo 9 e verso 14. Diz assim: e dizia ao 6º anjo que estavam com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que estavam prontos, presta atenção agora, aqui, estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano. Então foram libertos para matar a 1/3 parte dos homens. Mas isso não antes e nem depois do dia, a hora, o mês e o ano marcado. Então, o tempo de Deus tem um tempo. O relógio de Deus conta e ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele sabe. E Miguel, o grande príncipe, já se movimenta para entrar em ação, porque está chegando a sua hora, porque nós vemos aí os prelúdios dos acontecimentos, a invasão da Ucrânia e a comoção de todas as nações, os rumores de guerra, enfim, tudo isso acontecendo. Gog e Magog se movimentando para a grande guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Era isso que eu tinha para os irmãos nesta tarde, e que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Shalom, shalom.